Fala pessoal, Silvio Ribeiro aqui mais uma vez em nossas análises musicais. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da editora Harmonia Essencial. Já em nossa análise 56, já fizemos muitas aulas aqui em nosso canal do YouTube. Nós vamos fazer um super estudo, um catadão na verdade, né? Onde eu vou executar uma canção no estilo de la cumbia latina. E eu gostaria que você fizesse algumas observações. A primeira, qual é a escala que está sendo utilizada? E a segunda observação é qual é o campo harmônico, se refere-se a uma tonalidade maior ou menor. Com esse estudo nós vamos estar analisando ou treinando o seu ouvido musical, pois você vai ter que perceber, né, se se trata de uma escala maior ou menor. A princípio já é suficiente você conseguir distinguir se trata-se de uma escala maior ou menor. Agora, se você conseguir analisar qual é a escala exata, né? Se é a escala de Fá maior ou Fá menor, melhor ainda, mas a princípio, se somente se é maior ou menor, já é um bom exercício. E também na segunda questão, se você conseguir perceber se é uma tonalidade maior ou menor que a música está sendo executada, também o exercício já ficará bem completo. Então, observe a quantidade de acordes que estão sendo utilizados e se estes estão dentro do contexto harmônico maior ou menor. Se conseguir encontrar também a tonalidade exata, Fá maior ou Fá menor, como exemplo, será muito interessante também. Lembrando que todas as nossas análises são baseadas em nossos livros da coleção Harmonia Essencial, a Gramática da Música, que são os nossos materiais sobre o estudo da harmonia funcional. Você pode baixar e folhear algumas páginas destes lá em nosso site, onde tem um link aqui na descrição. É isso aí, vamos para a aula, vem comigo! E aí, o que você conseguiu analisar sobre essas nossas duas questões? Qual foi a escala utilizada ou escalas utilizadas? E o campo harmônico, se refere a uma tonalidade maior ou menor. Começando aqui pela questão 2, você percebeu que os acordes, eles geravam uma sensação mais alegre ou mais sombria? Ou mais de tensão? Qual foi o tipo de sensação que você teve ao ouvir tanto o improviso também, como os acordes? Você percebeu que foram somente 2 acordes utilizados. E realmente, como em toda cúmbia legítima, foi utilizado
uma tonalidade menor. O campo harmônico gerado foi um campo harmônico menor. Observe que sim, a música ela tem uma sensação mais áspera, com um tom mais sombrio, gerando uma sensação de tensão ao ouvinte. E sabendo que está relacionado a uma tonalidade menor, você conseguiu perceber quais foram os dois acordes deste campo harmônico menor que foram utilizados? Caso sim, estes acordes foram Mi menor e Si com sétima, referente, portanto, então, à tonalidade de Mi menor. O Mi menor sendo o primeiro grau e o Si com sétima, o nosso quinto grau dominante. Nós vamos comentar mais sobre isso posteriormente. Então, na questão 2, nós começamos por ela, né? Nós sabemos que trata-se, então, de uma tonalidade ou campo harmônico menor e que foram utilizados somente dois acordes. Tratando-se, é claro, do campo harmônico de Mi menor. Foi utilizado o primeiro grau e o quinto grau dominante. E é claro que nós utilizamos uma escala menor sob esta sequência aqui de Mi menor e Si com sétima. Qual escala menor? A escala de Mi menor. Mas nós já vimos em outras análises que a tonalidade menor ela é muito rica e não se baseia somente num campo harmônico menor específico, como, por exemplo, nós vamos ver também depois o campo harmônico de Mi menor, mas o Si com sétima ele não faz parte da tonalidade de Mi menor especificamente, né? Faz parte sim da tonalidade de Mi menor harmônica. É por isso então que sob este acorde de Si com sétima eu utilizei a escala de Mi menor harmônica. Então, para ficar mais claro, foi utilizado sob o acorde de Mi menor a escala de Mi menor e sob o acorde de Si com sétima a escala também de Mi menor, só que Mi menor harmônica. Assim, o campo harmônico de Mi menor, de uma maneira mais simplificada para que a aula fique mais didática, é composto por Mi menor, Fá sustenido meio diminuto, segundo grau, Sol com sétima maior, o terceiro, bemol 3, o Lá menor com sétima é o nosso quarto grau, nosso acorde subdominante, o Si menor com sétima é o quinto grau, a partir do campo harmônico de Mi menor, né? Só que como eu comentei, nós utilizamos na música o Si com sétima dominante, que é o dominante do Mi menor, onde utilizamos a escala de Mi menor harmônica. E, consequentemente, este acorde Si com sétima ele é proveniente do campo harmônico de Mi menor harmônico. Observe que no campo harmônico menor, simplesmente, o quinto grau ele é menor, ele não é um acorde dominante. Agora, já no campo harmônico menor harmônico, que é justamente o motivo dele ter sido criado, é gerar este acorde no quinto grau dominante, sendo o Si com sétima. Qual que é a diferença entre o Si menor com sétima e o Si com sétima? É justamente esta terça menor. Aqui temos a nota Ré, sendo a terça menor do acorde Si. O Si com sétima, nós temos uma terça maior, que será a nota Ré sustenido. É claro que, como comentado, sob o acorde Mi menor, nós estamos nos tratando da escala de Mi menor. Sob o acorde Si com sétima, estamos nos referindo à escala de Mi menor harmônica. Mas sobre isso vamos fazer um comentário mais detalhado agora. A escala de Mi menor consiste nas seguintes notas. O Mi é a tônica, Fá sustenido é a nona maior, a nota Sol é a terça menor, o Lá é a quarta justa, o Si é a quinta justa, o Dó é a sexta menor, o Ré é a sétima menor, novamente a nota tônica. Vamos ouvir como é que fica aqui sob o acorde Mi menor. E sob o acorde Si com sétima, nós estamos utilizando a escala de Mi menor harmônica, ou também o modo desta escala, né? Começando justamente pela nota Si, a nota
fundamental deste acorde. Aí vai se chamar o Si mixolídio bemol 9 bemol 13. Mas na verdade são a mesma coisa, né? Entre aspas. Pois se começarmos a escala de Mi menor harmônica pelo quinto grau, nós vamos gerar o modo Si mixolídio bemol 9 bemol 13. Assim, esta escala vai ter o Si, primeiro grau dessa escala, a nota Dó é uma nona menor, o Ré sustenido, a terça maior, o Mi é a quarta justa, o Fá sustenido a quinta justa da escala, o Sol é uma 13ª menor, né, o bemol 13, o Lá é a 7ª menor e novamente voltou para o primeiro grau da escala. Mas simplesmente nós poderíamos ver este mesmo modo de Si mixolídio bemol 9 bemol 13 começando aqui pelo Mi. Ó, veja como vai ficar. Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó e Ré sustenido. Nós vamos gerar a escala de Mi menor harmônica, que a única diferença em relação à escala de Mi menor é essa nota aqui, a Ré sustenido, o 7º grau dessa escala. Vamos ver como vai ficar aqui o acorde de Si com sétima junto com sua respectiva escala menor harmônica ou Si mixolídio bemol 9 bemol 13. Aqui neste outro exemplo, nós temos o seguinte: o Si com sétima, com sua respectiva escala, sendo a Mi menor harmônica, ou como nós comentamos, Si mixolídio bemol 9 bemol 13, este acorde resolvendo no primeiro grau Mi menor, como também aconteceu lá na música, ficava alternando em Mi menor, seu respectivo dominante, Si com sétima, Mi menor, Si com sétima. Então, aqui no Si com sétima, utilizamos a Mi menor harmônica, ou a Si mixolídio bemol 9 bemol 13, o modo, né? E sob o acorde de Mi menor, nós estamos utilizando a escala de Mi menor simplesmente. Então, Mi menor harmônica, Mi menor. Observe aí como é que fica. Vamos ouvir novamente. É claro que além destas notas, como você pode perceber lá no improviso, nós não ficamos restritos simplesmente a estas notas da escala, né? Si, Dó, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá e Si, quando estamos sob o acorde de Si com sétima. Entre estas notas da escala, nós, ou eu particularmente, ou diversos outros músicos, nós colocamos notas entre essas escalas e fazemos diversos cromatismos ou ideias cromáticas. Estes cromatismos deixam a escala ou a improvisação mais colorida, pois não necessitamos ficar somente restritos às notas do acorde ou às notas da escala do acorde. É claro, isso aqui é somente um exemplo, né? Mas observe, estamos com o acorde Si com sétima e o Mi menor, utilizando a escala de Mi menor harmônica e Mi menor. Aqui no acorde Si com sétima, observe que nós fizemos um cromatismo. Ó. Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Ré sustenido novamente. Então repare que nós utilizamos duas notas formando esse cromatismo, né? O Si bemol e o Lá bemol. Si, Si bemol, Lá e volto a repetir, é um simples exemplo. Existem inúmeras maneiras de você fazer isto, mas é claro, é uma ideia que você já pode aplicar. Não ficar somente restrito na escala, mas colocar estas notas entre os tons que existem na escala. Aqui no Mi menor, por exemplo, nos tempos 3 e 4, houve Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, fazendo esse cromatismo ascendente. O Sol sustenido e o Lá sustenido nós sabemos que não faz parte da escala de Mi menor. Foi utilizado realmente para
fazer esta ligação entre as notas da escala. Vamos ouvir e analisar como é que ficou. É um exemplo simples, mas que, sabendo utilizar este conceito dos cromatismos, você pode deixar as suas improvisações com um colorido maior. E conforme comentado, todas as nossas análises são baseadas nos livros da coleção Harmonia Essencial, que são os nossos livros de harmonia funcional. Esta aula mais específica foi lá no volume 2, parte 1. Todo este conteúdo tem videoaulas também explicativas, analisando cada página e explicando detalhadamente. Em relação às escalas, aqui no volume 2, parte 1, existem áudios onde você pode acompanhar e colocar em prática com o seu instrumento, pois não há dúvidas que somente o assunto será assimilado quando você colocar todo o conteúdo em prática. Então, se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto da harmonia funcional, que é a Bíblia do músico, realmente, se você quer entender música, você necessariamente vai ter que passar pelo estudo da teoria, né? E também da harmonia funcional. Tem um link lá no site onde você pode folhear algumas páginas dos livros e também acompanhar algumas videoaulas. É isso aí, não deixe de se inscrever no canal e assista às demais análises, pois há muito conteúdo por lá também. É isso aí, até a nossa próxima aula. Vem comigo!